Olá pessoal, bom dia, boa tarde. Vamos começar uma aula de biologia. Essa atividade de biologia é para os primeiros anos do ensino médio, segundo bimestre. Vamos lá, começar pela habilidades. Primeiro, entender os conceitos de população e comunidades. Nós vamos entender o que é uma população e o que é uma comunidade. Ou comunidades, né? Como eu coloquei aqui no plural. Segundo, caracterizar uma população e uma comunidade. Nós vamos caracterizar, deixar bem claro o que é uma população e o que é uma comunidade. Terceiro ponto aqui, das habilidades. Identificar que os indivíduos podem se relacionar, conviver entre si. Esse ponto é importante. Nós precisamos compreender bem que os indivíduos podem viver juntos, perfeitamente. Pode se relacionar entre si. E isso é muito importante para a reprodução dos indivíduos na natureza, dos animais, por exemplo. Para a proteção deles, sozinho é mais fraco. Em 50, 100 indivíduos, eles são mais fortes, né? Quarto ponto aqui, identificar o que é uma população e uma comunidade. Nos exemplos e nas ilustrações. Eu vou colocar 2 exemplos, um de cada, e 2 ilustrações para entendermos melhor o que é uma população e o que é uma comunidade, certo? E o quinto ponto aqui, entender que somente um indivíduo não é uma população. Vamos parar aqui. Nós precisamos entender que quando eu colocar nos exemplos que um indivíduo só é uma população, está errado. Uma população tem que ser 2 ou mais indivíduos. Por exemplo, 150 araras azuis. Aí sim é uma população. Eu coloquei um exemplo. E sim, como na primeira figura, onde temos umas 15 araras azuis, que eu coloquei no exemplo. Isso. 15 araras azuis é exemplo de uma população. Um elefante não é uma população, é somente um animal, um indivíduo, tá? Vamos lá. Populações e comunidades. População. Uma população pode ser definida como um grupo de organismos pertencentes à mesma espécie e que vivem em uma mesma área geográfica. Ficou fácil. População são indivíduos, animais de uma mesma espécie. Então eu tenho uma população de 20 girafas, uma população. Outra população de 40 pássaros, araras azuis, pronto, outra população. E assim por diante. População nada mais é do que vários indivíduos de uma mesma espécie vivendo em uma mesma área. Pode ser a parte sul de um parque, a parte norte de um parque, pode ser numa lagoa, ao redor de uma lagoa, como exemplo, né? Uma população tem sempre indivíduos da mesma espécie. Uma só espécie em um mesmo espaço geográfico. Então, uma população são indivíduos de uma mesma espécie, só essa espécie. 20 araras azuis é uma população. 40 pardais, outra população, certo? Vivendo no mesmo espaço geográfico. Isso prova que eles podem conviver entre si. Próximo. Vamos a alguns exemplos de populações. Primeiro exemplo aqui, uma população de 50 bois. Então, uma população. Próximo exemplo. Uma população de 400 moscas dos chifres. É outra população. Vamos lá. Mais um exemplo aqui, uma população de 20 pássaros mergulhões. Outra população, 20 pássaros mergulhões. Mais um exemplo, uma população de 100 carrapatos. Então, esses 4 exemplos são exemplos de populações, que são indivíduos de uma mesma espécie. E deve
e obrigatoriamente devem ter mais do que 2 indivíduos nessa população. Então, 50 bois, mais do que 2, então já é uma população. Se eu colocasse aqui um boi, não é uma população, certo? Vamos para o próximo. O próximo conceito é de comunidade. Uma comunidade pode ser definida pelo conjunto de populações de diferentes espécies. Opa, para por aqui. Ah, ficou fácil. Então, uma comunidade são várias populações vivendo no mesmo espaço. É isso mesmo. Simples. Uma comunidade são várias populações vivendo junto. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Próximo exemplo. Aqui, ó. Vamos a um exemplo de comunidades. Uma população de 50 bois, mais uma população de 400 moscas, mais uma população de 20 pássaros, mais uma população de 100 carrapatos. Assim, as populações formam uma comunidade que vive no campo. Pronto, aqui nós temos uma comunidade. O que eu fiz para mostrar o que é uma comunidade? Eu peguei todos os exemplos lá. 1, 2, 3, 4. 4 exemplos de populações e juntei formando uma comunidade. Aqui, ó, simples. 50 bois, 400 moscas, 20 pássaros e 100 carrapatos. Juntei todas as populações, nós temos uma comunidade. Nós podemos ter comunidade terrestre e comunidade aquática, na água também. Se o estudo for na água, um estudo de comunidades pode ser feito na água. Então, nós temos também animais aquáticos e estudo na água. Pode ser um estudo terrestre ou um estudo aquático, na água, no meio ambiente aquático, tá? Vamos lá. Exemplo. Vamos dar o exemplo de uma população de araras azuis. Nós temos aqui somente uma espécie, que é araras azuis, e nós temos uns 15 indivíduos. Ah, então nós temos uma população. Pronto. Uma população de araras azuis. Procurando mais aqui na imagem. Tem outra espécie aqui? Outros animais? Não. Então nós temos uma população de araras azuis. Próximo. Esse desenho aqui é importante. Por quê? Nós temos aqui, ó, uma ilustração de uma comunidade formada por populações de leões, girafas, elefantes e pássaros ao fundo. Então, legal. Tem mais de um pássaro? Tem, ó, vários pássaros lá no fundo. Então, nós temos uma população de pássaros. Tem mais de um elefante? Tem, são 2. Então, nós temos uma população de elefantes. Tem mais de um leão? Não. Nós temos um leão aqui. Então, um leão não é uma população, é somente um indivíduo. É um leão. Então, aqui eu coloquei esse desenho aqui, essa figura, para mostrar, para deixar bem claro que nós precisamos de ter 2 ou mais indivíduos, 100, 150, 1.500 pássaros, 1.500 aves, para podermos ter uma população. Então, um indivíduo sozinho, isso daqui é um leão sozinho, uma girafa sozinha, não é uma população. E assim nós não temos uma comunidade aqui. E os 2 não formam uma comunidade, só os pássaros e os elefantes. Então, nós precisamos de 2 ou mais. Vamos ficar atentos de agora em diante para esse detalhe importante. Nós temos que ter 2 ou mais indivíduos para termos uma população, certo? Vamos continuar então. Vamos à conclusão desse conteúdo. Uma população é definida como um grupo de muitos indivíduos de uma mesma espécie. Então uma população são 50 leões, uma população de leões. 20 girafas, uma população de girafas. 1.500 araras azuis, uma população de araras azuis. Eu tenho população. Se for uma
Um leão, por exemplo, não temos uma população, certo? Aí é um indivíduo só, um animal somente. Próximo. Uma comunidade é definida pelo conjunto de populações. Ó, ficou fácil. De diferentes espécies. Então, para termos uma comunidade, nós temos que ter 2, 3, 4, 10, 50 populações vivendo naquele mesmo espaço lá. Então, nós vamos fazer um estudo de população. Nós vamos estudar uma espécie, somente uma espécie. Nós vamos fazer um estudo de comunidades. Um aluno já levanta a mão, professor, quais espécies? Muito bem, boa participação. Nesse estudo de comunidade, nós vamos estudar capivaras, leões, alguns macacos que tem lá na área. Pronto. Aí sim nós temos um estudo de comunidade. Vamos ao próximo. Aqui, ó. Ao estudarmos a dinâmica de uma certa população, vamos parar por aqui. Dinâmica é tudo que se movimenta, tudo que vai fazer diferença naquela população. Você vai entrar indivíduos, você vai sair indivíduos, você vai nascer indivíduos, você vai morrer indivíduos naquela população, vai alterar o número de indivíduos, vai alterar aquela população ou aquela comunidade. Tudo que está acontecendo ali é a dinâmica de população ou dinâmica de comunidades. Então nós temos que entender que as comunidades elas não nascem perfeitas, não crescem perfeitamente. Elas sofrem influência do meio ambiente. E isso nós chamamos de dinâmica da população, que vai influenciando o número de indivíduos. Pode ter uma doença lá, por exemplo, em uma população, e morrerem metade da população. Isso chama-se dinâmica de população. Nós podemos ter uma população também que aconteceu um incêndio em uma área, uma outra população veio e entrou completamente nessa daqui. Juntamos duas populações. Dobrou, triplicou de tamanho. Isso chama-se dinâmica de populações, certo? Próximo aqui, ó. Um indivíduo sozinho não é uma população. Vamos parar aqui. Importante. O indivíduo sozinho é somente um animal, somente um indivíduo. Então, não podemos assinalar essa questão, por exemplo, que é uma população. Da alternativa abaixo, assinale a questão qual é uma população. Aí tem lá, um leão. Não. Um tigre. Não, não é. 150 pardais. Opa! Pardais, mesma espécie. 150 mais do que um. Opa, isso sim. É uma população. Marca com X essa questão. Certo? É necessário um número maior que 2 indivíduos. Ou, como no exemplo que eu dei lá da primeira figura, onde nós temos 15 araras azuis. 15 araras azuis. Aí sim nós temos um exemplo de população, certo? Temos que ficar muito atento a esse ponto aí. As populações e comunidades podem viver entre si. Sim, claro, podem e devem viver entre si. Porque facilita a reprodução, a caçar, a se alimentar, a buscar a água, a se defender de outros animais, de predação, etc. Então, é importante conviver entre si, esses animais, certo? E eles podem e devem conviver entre si, certo? Então, muito obrigado, vamos ficando por aqui e até a próxima aula. Obrigado, pessoal.